Muito bom dia, gente querida! Como é que vocês estão? Mais um domingo, final de semana acabando. E antes de começar o vídeo, eu quero agradecer a parceria, a galera que me apoia, a galera que acompanha os meus vídeos, a galera que está aí nessa jornada desde 2019 e aos poucos eu fui aperfeiçoando e tenho acompanhado essa jornada, né? E o quão é gratificante fazer não vídeos em si, mas registrar legado em que as pessoas elas possam sentir e possam vivenciar, ser destravadas através da minha vida e através do que Deus colocou no meu coração e o quanto eu posso servir essas pessoas. E agradecendo minha família, os meus amigos, né? As pessoas que me perseguem também, as pessoas que zoam, que às vezes, né, tem um tom de humor ali mais rústico, mas eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E galera, o título de hoje que eu quero falar é sobre águas e atmosfera. Parece ser um pouco... águas e atmosfera, mas por quê? Quando eu bolei esse título, eu demorei muito para pensar o que eu na verdade iria falar, né? Então, porque eu bolo todo um roteiro na minha cabeça. Então, assim, é muito importante eu falar com muita clareza para que as pessoas possam entender no nível delas, porque a gente não pode extrapolar, né? Às vezes falar de uma forma muito complexa para as pessoas não ficar tipo, nossa, o que ele está falando? E águas, como que eu posso dizer? Águas, da onde que vocês têm essa ideia? Água você entende que é limpeza, água você entende que hidrata, isso eu tô falando no interior, a água ela é boa, ela faz bem. Mas existem pessoas que o interior delas está parado, emocionalmente, espiritualmente, financeiramente. E o que acontece? As águas é como se fosse dentro de nós. Isso é uma metáfora, é como se fosse uma filosofia. A água ela está dentro de nós, só que ela tem níveis de agitação. Às vezes você se encontra com essa agitação e todo lugar que você vai, você leva essas águas. As águas internas, as águas que habitam dentro de você, você leva para tais atmosferas. E existe uma certa agitação ou uma certa calmaria. Existem águas internas das pessoas que são como tempestades e ondas o tempo inteiro, manhã, tarde e noite. E isso tem ligações com ansiedade, com medo. E quando a gente estabelece isso dentro de nós, a gente meio que se acostuma. Por quê? Porque existe águas internas, essas tempestades, essas ondas que governam a gente. E a gente não consegue dar comandos, né? Então a gente tem que entender que a gente tem que dominar e não ser dominado, governar e não ser governado. Isso aqui. E muitas vezes a gente está em atmosferas no trabalho, ou sei lá, no rolê, na nossa casa. Só que a atmosfera tem registros de peso, de fardo, de cansaço. E por que às vezes a gente vai para o ambiente e a gente fala, nossa, eu não quero estar nesse ambiente? Qual que é a influência e o poder do ambiente para com você? Várias. Porque a gente não entende que o que está sobre nós é muito mais poderoso do que aquele que está lá no ambiente. E quando a gente entender que não é um ambiente que molda a gente, é a gente que molda o ambiente, a gente vai entender que as águas que a gente carrega e os registros dessa força, a gente emana. A gente emana essas águas. Emana essa pulsação. E por que eu estou falando água? Porque suponhamos as nossas mãos, certo? A gente tem as nossas digitais e tudo que a gente toca
a gente deixa registrado. Pessoas, mãos, toques, afagos. E às vezes a gente fica chateado, triste ou abatido porque tais toques, afagos ou tais águas de outras pessoas se agitam dentro da gente. Então a gente tem que fazer o quê? Isso não habita dentro de mim, eu já tenho estabelecido os tais registros da minha natureza. E não posso deixar outras naturezas que não são boas entrar dentro de nós, entrar dentro de mim. Então às vezes a gente dá muita ênfase ao poder do ambiente e se esquece do poder que está sobre nós, que é pra gente emanar dentro do lugar, né? Porque nós temos isso, tal pessoa isso, tal pessoa aquilo. Só que servir a pessoa que te persegue é difícil. Honrar, amar, né? Cuidar das pessoas que falam mal é muito difícil. Só que isso é uma dádiva, é um dom. Só que já para pra pensar que essas águas que você leva pode ser águas de cura? E essa atmosfera que está lá, que pode habitar dentro de você, você pode levar, nós temos o poder de levar a atmosfera de grandeza sobre o ambiente. Nós temos o poder de levar uma atmosfera de cura, de libertação para as pessoas, e a gente não entende esse ponto. A gente se envolve num lugar que é adoecido, num lugar que é tóxico. A gente preza por tanto esse poder de tóxico, doença, enfermidade do ambiente das pessoas, mas a gente se esquece de olhar elas curadas. A gente se esquece de que nós podemos e temos o poder de chegar no ambiente e destronar qualquer tipo de perseguição, qualquer tipo de doença, qualquer tipo de pessoa que está às vezes com um problema emocional e as águas paradas dela já estão, esgotadas. E se eu dissesse que nós temos o poder de chegar com um toque, com um afago, as águas de cura que está sobre nós, a gente pode transferir para outra pessoa. E se a atmosfera da pessoa, que ela nunca sentiu, a gente pode transferir aquilo e ela sentir-se livre daquele cárcere privado. Isso você não precisa nem falar nada. O que nós carregamos é muito mais poderoso do que o que está em qualquer ambiente. Entende? Então muitas vezes nós saímos de um trabalho, nós saímos de um ambiente. Existem sim ambientes que nós não podemos pisar, porque isso vai trazer conflitos internos, né? E existe como se fosse um auditório dentro da nossa cabeça, certo? E é como se existisse pessoas. Cada pessoa é um sentimento, é uma emoção. E emana voz, ecoa voz. E a que tipo de voz você dá ouvido? A que tipo de voz você dá autoridade para governar você? Nós temos que dominar os medos. Nós temos que governar sobre as aflições internas, sobre os traumas. Entende? E às vezes a gente, quando vive nesse governo dos sentimentos, deixa os sentimentos governar, a gente atrai pessoas de acordo com aquilo que a gente é e somos. Então o que você é? Você atrai fuga, você atrai gatilhos, você atrai pessoas com passado, você atrai pessoas com águas paradas, atmosferas pesadas. Então quando a gente começa a entender essa atmosfera, quando a gente começa a entender quem nós somos, o fluxo do nosso interior muda. As pessoas mudam. Vai ter gente que vai ter que se distanciar, porque enquanto tais pessoas estarem nas nossas vidas, essas pessoas estarão travando emoções, sentimentos, oportunidades, coisas boas, sonhos, projetos na nossa vida. Então, existem pessoas que são como muralha, barradora de sonhos. Existem pessoas que são barradoras. Elas barram o seu melhor. Por quê? Porque elas se alimentam de você. O que está dentro, a atmosfera que está na outra pessoa é transferida para você. Então você se torna a natureza da outra pessoa.
E quantas pessoas a gente deixa ela nos governar? Governar nossos pensamentos, governar o que elas falam, a nosso respeito. Isso faz parte, porque quanto mais você se aproxima dos seus propósitos, mais você se liga às coisas de Deus em si, mais perseguido, mais gritarias externas vão chegar até você. Só que nós podemos decidir se essas gritarias externas vão ter poder dentro de nós, ou se as águas do nosso interior vão repelir isso, vão repelir. Entende? Se a atmosfera vai dizer não, aqui não. A atmosfera do nosso interior vai falar não, aqui não. Aqui não. Isso não serve, não presta para mim. Então temos que dar autoridade dentro de nós para dizer: isso não serve, isso não presta, isso não é meu, essa pessoa não serve. Entende? Porque quando a gente entende o que é propostas e o que é propósito, você vai começar a entender que coisas que te levam para a eternidade, coisas que te levam para a morte. Entende? Coisas momentâneas, né? Você vai fugir das fugas, você vai fugir daquilo que é superficial, você vai fugir das pessoas que são superficiais, das pessoas que só te usam, e a gente percebe isso. As pessoas que não mantêm, não são recíprocas com você. Então começa a moldar essas águas dentro de você. Águas de cura, águas de libertação. Porque quando nós pegamos esse tipo de ferramenta, a gente vai começar a transbordar no ambiente. Vai começar a transbordar com as pessoas mais tóxicas, com as pessoas mais ruins. Não importa o que a pessoa é, o que importa é o que você é e o que você faz para melhorar aquilo. Entende? Não se torne um ambiente, não se torne tal pessoa. Não se torne tal doença. Não se torne tal enfermidade. Mas seja a cura no ambiente. Seja cura para sua chefe, para seus amigos. Seja a transformação que talvez eles nunca tiveram na família e às vezes precisam disso. Mesmo que zoem, mesmo que deem risada, porque é o que vai acontecer, como já aconteceu comigo, né? As pessoas pensam: você vai estar falando besteira e tudo mais. Mas os frutos e as sementes são plantadas e os futuros serão promissores. E um dia essas pessoas poderão vir. Um dia você falou aquilo, eu dei risada, mas isso me curou. Lembre-se disso. Quando você deixa registrado as suas águas em alguém que precisa dessa cura, quando você deixa registrado a sua atmosfera e o poder do que você carrega, que também vem de Deus em si, a gente entende. É nesse lugar que eu devo estar, sempre, servindo, buscando melhorar, aperfeiçoar, e nunca invocar palavras que não faz sentido eu ter e não faz sentido estar comigo. No caso, reclamar, falar do ambiente, falar das pessoas, entende? Mas olhar elas com os olhos de como Deus olha, não como eu olho. Entende? Porque a palavra fala assim, que o homem olha para o coração. Não, perdão. O homem olha para a aparência, mas o Senhor olha para o coração. Então a gente começa a entender algumas ferramentas que são e estão disponíveis. A gente só precisa ativar. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha sido... Acredito que foi um pouco complexo, mas espero que vocês possam entender, né, um pouco dessa dimensão, dessa atmosfera, dessas águas. Que Deus possa abençoar o final de semana de vocês, um término de domingo, que a semana seja épica, incrível, cheia de paz. E que Deus abençoe. Um grande beijo e abraço. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.